No vídeo de hoje nós vamos aprender aí a como manipular, o banco de dados do Firebase para salvar informações no aplicativo do Codular, editar informações, excluir e até mesmo ler informações que já foram salvas no banco de dados através do aplicativo do Codular. Olá, eu me chamo Fábio e seja muito bem-vindo ao canal Fome de Tecnologia. Aqui eu compartilho tudo o que eu aprendo em relação à tecnologia com o objetivo de te ajudar. A primeira parte aqui eu vou explicar o layout, tá? Eu já adiantei o layout para o vídeo não ficar longo. Aqui eu coloquei uma vertical, principal. Eu vim aqui em layout geral, peguei aqui a vertical scroll. Qual que é a diferença da vertical scroll para essa vertical normal? A diferença é que ela tem a opção de barrinha de rolagem. Tá vendo essa barrinha aqui, ó? Ela tem essa opção. Só que se você desabilitar essa scroll bar, que é essa barrinha aqui dessa vertical scroll, ela não vai sumir. Ela vai funcionar da mesma forma, só que não vai aparecer para o usuário. Mas mesmo assim ele vai poder descer aí com a barra de rolagem, ok? Eu deixei desabilitado, que eu não gosto da cor da barrinha de rolagem. Dentro dessa vertical scroll, eu tenho um espaçamento que a gente pega aqui em layout geral e pega o space, tá? Esse componente space, que serve para não deixar os componentes muito juntos, criar uma separação entre eles. Coloquei 80 pixels de altura nesse espaçamento. Em seguida, temos um card, tá? Esse card aqui, ó, esse card que vai receber o nome. Esse card, eu simplesmente centralizei ele no alinhamento horizontal e no alinhamento vertical. Tirei todos os contents padding, setei para 0 e deixei o arredondamento das bordas de 15. Coloquei o tamanho desse card de 75 pixels e 90% de largura. Foi isso que eu fiz. Depois eu só copiei e colei os cards para mim não demorar muito, tá? E renomeei cada um. Então esse card aqui, ele contém uma text box que vai receber, nesse caso aqui, o nome. Essa text box eu fiz aqui uma configuração básica, tá? Eu defini a cor para none, para não ter nenhuma cor. Deixei aqui um erro, uma mensagem de erro de texto, caso o usuário não digite alguma coisa e dê alguma coisa errada, que é preencha este campo. Defini o tamanho da fonte que vai ser usada nesse text box de 16 e também defini aí a cor da dica do que é para ser digitado nessa caixa de texto para cinza. E coloquei o que é para ser digitado na hint, que é a dica do que é para ser digitado para o usuário. Eu coloquei nome e aqui eu coloquei o tipo de dado que essa caixa de texto vai receber, name, tá? E aí, simplesmente, eu dupliquei, coloquei um espaço aqui embaixo, antes, de 10 pixels, coloquei mais um card view aqui, com as mesmas propriedades. A diferença é que eu mudei aqui, como é a idade, eu coloquei aqui o tipo de dado numérico, e aqui embaixo eu coloquei um espaçamento de 10 pixels e aqui coloquei um outro card view, esse iria receber a profissão. Aqui eu coloquei um espaçamento de 10 pixels e eu coloquei um spinner também, que você pode pesquisar aqui na barrinha de pesquisa por spinner, e aí pegar ele e arrastar aqui para a tela. Esse spinner ele permite você selecionar vários itens, tá? Então dentro desse spinner eu coloquei Santo André, Mauá, São Caetano, que são algumas cidades, e aí você pode separar por vírgula cada item que você deseja nesse spinner para o usuário selecionar, que seria a cidade do usuário, E aí foi isso que eu alterei, beleza? Coloquei um espaçamento embaixo do spinner de 8% e embaixo coloquei um botão de salvar, um outro de editar, Só mudei a cor e o tamanho dessa largura desses botões e o texto, Fiz isso, coloquei aqui botão de excluir, um botão de ler. Esse botão de ler tem que conter aqui embaixo, deixa eu até mostrar para vocês. Tem que conter aqui embaixo um text box, tá? Que a gente acha aqui em usuário interface, text box. Aí esse aqui, ó. E aí esse text box vai servir para ler o dado em específico que o usuário quer, que já foi salvo no banco de dados. E foi isso que eu fiz, pessoal, na tela inicial. E também não pode esquecer do principal, que é o Firebase Database, que eu já configurei. Se você não sabe como configurar o banco de dados do Firebase no seu aplicativo, eu vou deixar aqui um card aqui em cima, tá? Para você visualizar o vídeo e conseguir entender como funciona aí. Então vai lá e depois volta aqui, beleza? Ou espera o vídeo terminar e depois você vai lá. Então, pessoal, vamos agora para a parte dos blocos. Eu vou explicar aqui para vocês cada bloco em específico, beleza? O que eu fiz. Então vamos lá. Vamos até abrir aqui. O primeiro bloco que eu configurei foi o bloco de ler dados. Então basicamente, eu tenho que ter algum dado aqui no banco de dados, do Real-Time Database, para me conseguir ler os dados. Então, eu coloquei aqui, peguei o bloco de ler, ler dados, e aí peguei esse primeiro bloco aqui, ó, que é o evento de clique desse botão. E aí eu peguei aqui, no control um if, que é um verificador. Peguei ele, depois peguei no logic um note, depois em text o isEmpty, e aí eu peguei aqui o txt de buscar dados, que é justamente para a gente conseguir ler algum dado em específico. No campo de texto, buscar dados, esse verde claro, e arrastei aqui para esses blocos, tá?
Então o que eu estou verificando aqui? Olha, se não estiver vazio, quando o usuário clicar no botão ler dados, se não estiver vazio o quê? O campo que recebe os dados, né, que o usuário quer, pelo índice. Então, se não estiver vazio, né, busque para mim o valor no banco de dados com a tag cadastro. E aí eu criei uma variável aqui. Essa variável ela recebe o índice, né? Então eu peguei esse bloco aqui, initialize global name, e passei um nome diferente aí, qualquer nome que você quiser. E depois disso eu peguei aqui em matemático, né, blocos matemáticos, a primeira opção que é a 0, e coloquei aqui para variável, ok? Foi isso que eu fiz. E depois que eu obtive o valor, né, eu defini o set, passei aqui o mouse sobre a variável, peguei o bloco set, coloquei aqui embaixo, tá? E aí tudo que eu fiz, né, foi definir a variável para o texto numérico que o usuário digitou lá, tá? Porque cada valor que a gente vai salvar aqui, a gente vai salvar em formato de lista. E uma lista, ela possui um índice, né? Um índice numérico para identificar cada item, né, que está salvo no banco de dados. Então, para isso que a gente precisa do índice, né, que é a variável que vai receber. E aí eu peguei um bloco da Screen1, que é fechar o teclado, né? Você pode encontrar ele aqui na Screen1, beleza? E eu cliquei aqui na engrenagem, né? E selecionei o else e encaixei aqui dentro do if, para criar esse outro bloco aqui de se não. Se não estiver vazio, né? Ou seja, aqui eu estou verificando se não estiver vazio. E se estiver vazio? Se o usuário não digitar nada, né? Quando ele clicar no botão ler dados, então ele vai obter todos os dados que foram salvos, tá? Não vai obter apenas um item específico. E para isso eu só chamei o bloco do Firebase Database, que é o getValue, que é obter valor através de uma tag que eu nomeei por cadastro. Para achar esse bloco, você vem aqui em Firebase Database e pega aqui esse bloco aqui, ó, getValue. Você precisa passar a tag, beleza? Para obter os valores que foram salvos. E esse bloco getValue, ele aciona um outro bloco de evento do próprio Firebase. Qual que seria? Clica nele aqui, que seria esse getValue, tá? Vocês podem ver que até dá um conflito aqui, um xzinho, porque eu já tenho esse bloco, mas é só para exemplificar para vocês. Então aqui, ó, quando receber o valor, né, do banco de dados, o que eu vou fazer? Eu peguei um bloco de comparação, né, que é o se, e verifiquei aqui, olha, se não estiver vazio o campo de texto de buscar dados, mostra para mim em um snake bar, que é um notificador, né, selecionando para mim, né, esse item da lista, né. Eu peguei esse bloco aqui em lists, select list, tá? Peguei esse bloco aqui. E aí coloquei ele na mensagem, beleza? Então vou selecionar o item da lista. De qual lista? A lista de valores, que o próprio bloco do Firebase fornece para mim uma variável que vai receber os valores que a gente está recebendo, que a gente está buscando. Então, seleciona para mim da lista de valores qual index? O global índice, tá? Que foi que eu passei aqui, ó, no txt buscar dados, quando eu cliquei no botão de ler dados, tá? Se não, eu vou obter todos os valores, tá? Sem retornar em específico. Eu obtenho todos os valores. Aqui, nesse bloco aqui, eu obteria apenas um valor em específico através do índice que eu passei aqui. É basicamente isso. Esse é o bloco de ler, né? É o botão de ler. Temos o botão de salvar dados, né? Que é muito importante. Então aqui eu peguei vários ifs, né? Desse aqui, ó. Cliquei com o botão direito e fui duplicando. Duplicando. Coloquei um embaixo do outro, tá? E fiz minhas verificações. Vamos explicar aqui. Então verifiquei se o bloco de texto, todos esses blocos de textos aqui, ó, e o spinner não estaria vazio, né? Se teria alguma coisa lá. Foi isso que eu verifiquei. E aqui, se não estivesse vazio, né, teria que ocorrer uma ação. Qual que seria essa ação? É de salvar, né, esses dados que foram digitados pelo usuário em um banco de dados do Firebase, né? Então peguei aqui o bloco do Firebase, peguei aqui o Store Value, tá? Esse bloco aqui que é para salvar valores, né? E todo bloco Store Value, para salvar valores no banco de dados, ele precisa de uma tag. Essa tag é uma identificação, né, dos valores que você vai salvar. Então eu nomeei com bloco de texto, né, vazio, tá? E eu cliquei no bloco de texto e passei uma tag, tá? Ou seja, um identificador para os meus dados. E aí, depois de identificar a tag, né, eu tenho que passar salvar os valores. Então eu peguei aqui em lista um bloco de criar lista, né? Cliquei sobre essa engrenagem azul aqui, né, para mim colocar mais espaço para salvar mais itens na lista, né? E ficou assim, ó, 4 opções. Se você quiser mais, você pode clicar e adicionar mais espaços. E aí, tudo que eu salvei foi em ordem aqui, tá? Salvei o nome do usuário, a idade do usuário e salvei também a profissão,
e a seleção da cidade dele que recebe no spinner, né? Coloquei aqui e salvei em uma lista. Coloquei dentro do Valo Store, né? Aqui, ó, para salvar os dados em formato de lista, né? E depois, né, eu limpei os textos. Eu criei um procedimento para limpar esses textos aqui após salvar esses dados. E notifiquei aqui com Snake Bar, né, que é um notificador, com Show Message, que é mostrar mensagem, dados salvos com sucesso. E com isso a gente já consegue salvar dados aí no Firebase, beleza? E aí temos aqui o procedimento de limpar texto, né? Esses procedimentos, ele é interessante para você criar apenas uma vez e reutilizar quando você quiser, tá? Não precisa ficar criando de novo, de novo, de novo. Então eu cliquei aqui no Procedures, peguei esse primeiro bloco aqui, tá? Nomeei esse procedimento, por exemplo, limpar todo o texto. E aí, tudo que eu fiz foi pegar cada bloco desse aqui, ó, só que verde escuro, que é para definir alguma coisa. Então eu peguei aqui esses blocos aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. No texto que recebe a idade, eu peguei esse bloco verde aqui, ó, set text, tá? Ou seja, definir texto para o quê? Né? Para vazio. Quando a gente quer limpar alguma coisa, uma caixa de texto, a gente sempre usa no bloco de text, né? O bloco vazio, né? Que representa a limpeza, né? Para limpar alguma coisa. Quando a gente faz isso aqui, a gente está dizendo que a gente vai limpar essa caixa de texto após determinada ação, né? Que foi isso que eu acabei de explicar, né? Após o usuário digitar, salvar os valores certinho no banco de dados, eu quero que limpe esses valores, né? Para o usuário conseguir salvar mais dados, se assim ele desejar. Foi isso que eu fiz para chamar o procedimento, né? Como eu fiz aqui, ó. Para chamar o procedimento, né? Eu sempre vai ter um bloco aqui, no meu caso tem um limpa texto, então eu chamo ele e coloco aqui, que esse procedimento aqui, ele vai acionar tudo que eu coloquei aqui, beleza? Então agora vamos para o bloco de excluir, foi bem mais simples, então eu peguei o mesmo bloco, tá? De evento de clique, tá? Cliquei aqui no botão de excluir e peguei o primeiro bloco. E aí eu vim aqui no Firebase, né? E para remover todos os dados, excluir todos os dados permanentemente de um banco de dados no Firebase, a gente pega o bloco Clear Tag. Por que o Clear Tag? Clear Tag ele vai remover todos os dados, porque a gente precisa do identificador que você passou, tá? Eu passei aqui cadastro, e você só passa o nome da tag que vai limpar todos os dados, inclusive a tag junto. E aí a gente consegue a exclusão dos dados. E aí coloquei dentro do bloco, né? Esse bloco aqui do Firebase dentro do bloco do botão excluir. Agora vamos ver do editar, né? Do editar dados. Então peguei o primeiro bloco de clique também. E verifiquei aqui se as coisas não estavam vazias, né? Se tinha alguma coisa lá. Então tudo que eu fiz aqui no bloco de editar, para editar as informações que já foram salvas aqui no banco de dados, eu peguei e verifiquei, né? Se os campos, né? Não estavam vazios. Porque precisa ter alguma coisa, né? Aqui no banco de dados para a gente editar. Por que os campos não estavam vazios? Porque, por exemplo, se eu já tenho uma informação salva aqui no banco de dados e eu quero editar ela, eu preciso passar novos valores para mim assim conseguir editar essas informações que eu tinha anteriormente aqui no banco de dados, né? Então por isso que eu verifiquei se não estava vazio cada campo de texto aqui, inclusive o spinner, tá? Que recebe a cidade que o usuário mora, né? E aí eu chamei o bloco Store Value para salvar esses valores novamente. Passei a mesma tag, cadastro. Peguei aquele bloco de lista que eu já expliquei para vocês e passei todos esses valores aqui, tá? Aqui para a lista, para salvar no banco de dados. Limpei o texto e chamei um show message de dados editados com sucesso. Foi isso que eu fiz, beleza, pessoal? Então agora a gente vai verificar aí se tudo está funcionando. Então, pessoal, vamos testar agora, tá? Eu vou inserir algumas informações. Então, pessoal, vamos testar agora aqui. Colocar o nome, inserir as informações, colocar a idade, colocar 80. Vamos colocar aqui a profissão, escolher a cidade aqui, tá? Depois de digitar, para mim salvar esses dados no banco de dados, eu tenho que clicar em salvar. Vou clicar em salvar. Ele limpa os dados para mim e diz que dados foram salvos com sucesso. Vamos verificar se realmente isso é verdade. Então aqui a gente obtém os dados que foram salvos, né? Exatamente como eu digitei lá. Agora vamos testar a outra funcionalidade, né? Que é a editar os dados. Tá, eu vou colocar outros dados. Vou editar os dados agora com outros dados aqui que eu já inseri. Vou colocar até uma cidade diferente, tá? E vou editar. Editando, então a gente já vê aqui que foram editados os dados. Ó. Jonas, porteiro, 35 anos, cidade São Caetano. Tá, então tá funcionando também. Agora vamos ver a exclusão dos dados, né? Se eu clicar aqui no botão excluir somente,
Vamos ver o que vai acontecer. Ó, e aí a gente já não tem mais os dados, né? Já conseguimos excluir também. Agora vamos fazer um outro teste. Eu vou adicionar novos dados, tá? E vou salvar. E aqui a gente tem os nossos dados salvos. Vamos tentar ler, né? Como eu disse, cada item desse ele possui um índice, porque a gente salvou em formato de lista, né, no banco de dados. Então, se eu quiser obter esse item aqui, que é o nome da pessoa, no caso aqui eu coloquei Codular, eu preciso digitar o índice 1 aqui e clicar no botão ler depois. Então, vou digitar 1, clicar em OK e clicar em ler. E aqui ele me mostra que é Codular o nome que está salvo. Se eu quiser o segundo item, que é a idade, que é 35 que eu coloquei, eu coloco 2, clico em OK e clico em ler. Ele mostra 35 ali, assim como está salvo aqui no banco de dados. E se eu quiser mostrar tudo, né, todos os dados, eu não digito nada aqui, só clico no botão ler mesmo. Ele me mostra tudo que eu tenho. Codular, 35, Developer e São Caetano. Beleza, pessoal? Se vocês curtiram, peço que já deixe seu like para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.